O presidente do Conselho Nacional de Justiça, no uso de suas atribuições legais e regimentais. Considerando a importância do princípio da eficiência para a administração pública, artigo 37 da Constituição Federal. Considerando a dignidade humana, fundamento da República Federativa previsto no artigo 1º, inciso 3º, da Constituição Federal. Considerando o artigo 3º da Constituição Federal, que determina ser objetivo fundamental da República Federativa do Brasil constituir uma sociedade livre, justa e solidária, além da promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Considerando a necessidade de se dar a máxima efetividade aos direitos fundamentais. Considerando a necessidade de se dar tratamento isonômico aos usuários dos serviços judiciários, membros, servidores, terceirizados e estagiários no âmbito dos órgãos do Poder Judiciário. Considerando a publicação do Decreto nº 8.727, de 28 de abril de 2016, da Presidência da República, que dispõe sobre o uso do nome social e o reconhecimento da identidade de gênero de pessoas travestis e transexuais no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Considerando os princípios de Yogyakarta, de novembro de 2006, que dispõem sobre a aplicação da legislação internacional de direitos humanos em relação à orientação sexual e identidade de gênero. Considerando que o Estado deve assegurar o pleno respeito a essas pessoas, independentemente da identidade de gênero, respeitando a igualdade, a liberdade e a autonomia individual, que deve constituir a base do Estado democrático de direitos, e nortear a realização de políticas públicas destinadas à promoção da cidadania e respeito a essas diferenças humanas, incluídas as diferenças sexuais. Considerando a deliberação do plenário do CNJ no procedimento de ato normativo número 00022026-39.2016.2 de 0/1000, na 40ª sessão virtual, realizada entre 22 e 30 de novembro de 2018. Resolve. Artigo 1º. Fica assegurada a possibilidade de uso do nome social a essas pessoas trans, travestis e transexuais usuárias dos serviços judiciários, aos magistrados, aos estagiários, aos servidores e aos trabalhadores terceirizados do Poder Judiciário, em seus registros funcionais, sistemas e documentos, na forma disciplinada por esta resolução. Parágrafo único. Entende-se por nome social aquele adotado pela pessoa, por meio do qual se identifica, e é reconhecida na sociedade, e por ela declarado. Artigo 2º. Os sistemas de processos eletrônicos deverão conter campo especificamente destinado ao registro do nome social desde o cadastramento inicial, ou a qualquer tempo, quando requerido. Parágrafo 1º. O nome social do usuário deve aparecer na tela do sistema de informática em espaço, que possibilite a sua imediata identificação, devendo ter destaque em relação ao respectivo nome constante do registro civil. Parágrafo 2º. Nos casos de menores de 18 anos não emancipados, o nome social deve ser requerido pelos pais ou responsáveis legais. Parágrafo 3º. As testemunhas e quaisquer outras pessoas, que não forem parte do processo, poderão requerer que sejam tratadas pelo nome social, nos termos do artigo 1º desta resolução. Parágrafo 4º. Os agentes públicos deverão respeitar a identidade de gênero, e tratar a pessoa pelo prenome indicado nas audiências, nos pregões e nos demais atos processuais, devendo ainda constar nos atos escritos. Parágrafo 5º.
Em caso de divergência entre o nome social e o nome constante do registro civil, o prenome escolhido deve ser utilizado para os atos que ensejarão a emissão de documentos externos, acompanhado do prenome constante do registro civil, devendo haver a inscrição REGISTRADO-A, civilmente, como, para identificar a relação entre prenome escolhido e prenome civil. Artigo 3º. Será utilizado, em processos judiciais e administrativos em trâmite nos órgãos judiciários, o nome social em primeira posição, seguido da menção do nome registral precedido de REGISTRADO-A, civilmente, como. Parágrafo único. Nas comunicações dirigidas a órgãos externos, não havendo espaço específico para registro de nome social, poderá ser utilizado o nome registral, desde que se verifique que o uso do nome social poderá acarretar prejuízo à obtenção do direito pretendido pelo assistido. Artigo 4º. A solicitação de uso do nome social por magistrado, servidor, estagiário ou terceirizado poderá ser requerida por escrito no momento da posse, ou a qualquer tempo, à Secretaria de Gestão de Pessoas, ou ao responsável pelos recursos humanos da respectiva unidade de lotação. Artigo 5º. Sem prejuízo de outras circunstâncias, em que se constatar necessário, o nome social será utilizado nas seguintes ocorrências. Inciso 1º. Comunicações internas de uso social. Inciso 2º. Cadastro de dados, prontuários, informações de uso social e endereço de correio eletrônico. Inciso 3º. Identificação funcional de uso interno. Inciso 4º. Listas de números de telefones e ramais, e. Inciso 5º. Nome de usuário em sistemas de informática. Parágrafo único. É garantido, no caso do inciso 3º, bem como nos demais instrumentos internos de identificação, o uso exclusivo do nome social, mantendo o registro administrativo que faça a vinculação entre o nome social e a identificação civil. Artigo 6º. Os setores administrativos responsáveis promoverão a divulgação da presente resolução e expedirão orientações e esclarecimentos sobre a questão de identidade de gênero. Artigo 7º. As Escolas Nacionais da Magistratura, Enfam e Enamate, e o CEAJUDE, em cooperação com as escolas judiciais, promoverão a formação continuada de magistrados, servidores, terceirizados e estagiários sobre a temática de identidade de gênero para a devida aplicação de presente resolução. Artigo 8º. As denúncias referentes à não utilização do nome social deverão ser encaminhadas a as respectivas corregedorias dos tribunais, estabelecendo um prazo de 90 dias para verificação e inclusão do nome social em todos os documentos descritos no artigo 5º e em outros específicos de cada tribunal, bem como aos sistemas de informação e congêneres. Artigo 9º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, fixando-se prazo de 90 dias, para adequação dos documentos e sistemas de informática pelos tribunais.